Muito boa noite, cá estamos de novo. Vamos hoje fazer o nosso Evangelho em conjunto, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça no Espírito. Vamos cantar uma canção para começar. E esta canção que vamos cantar é exatamente Senhora do Rosário. É uma canção da Nossa Senhora. E portanto vamos lá, na página 29. Quem tiver o livrinho, claro. Quem não tiver o livrinho, trauteia a canção só, lá. Está bem? Então vamos começar. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, aurora que desponta a cada dia, na vida de todos os sofredores, Mãe cheia de graça, que aos pequenitos deste tanta luz, trazendo a mensagem de Jesus. Sufraga-te, pedimos nossas dores, escuta nosso brado em oração, ajuda a aliviar nosso irmão, derrama sobre nós o teu amor de mãe, ensina-nos a amar sem condição e ao próximo estender a nossa mão, e faz de todos nós instrumentos de paz. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, o mundo te recorda, ó Maria, como nossa melhor intercessora, Mãe de tanta luz, Senhora que do alto da azinheira lançaste teu aviso à terra inteira. Vem em nosso socorro sem demora, vem trazer mais esperança a todos nós, ensina-nos a não calar a voz, ajuda os homens fracos a encontrar a paz, acorda os que esqueceram teu Jesus, vem dar-nos mais conforto à nossa cruz e faz do nosso mundo um mundo melhor. Senhor Jesus, nos ajuda a serenar os nossos espíritos, a tranquilizar as nossas mentes, a afinizar os nossos sentimentos neste momento em que vamos começar a recordar a mensagem de amor no lar que tu nos deixaste, mesmo o exemplo que ficou para nós nas reuniões que fazias em casa dos teus apóstolos, para disseminar a boa nova e para incutir neles a fé e a coragem de vencer as suas imperfeições. Esta noite, Senhor, te pedimos que deixes estar connosco os nossos familiares, os nossos amigos desencarnados, os nossos protetores, que possamos em conjunto trabalhar nessa harmonia, trabalhar na serenidade, atraindo para o nosso lar as boas vibrações, a paz e o amor. Se é connosco que nos abençoa o nosso Evangelho de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, o item 10.
Segundo a falsa ideia que não se pode reformar a própria natureza, o homem julga-se dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, o que para isso exigiria muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida, existem temperamentos que se prestam melhor do que outros aos atos violentos, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa principal da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico. E que um espírito violento, num corpo linfático, não será mais dócil. Nesse caso, a violência apenas tomará um outro caráter. Não dispondo de um organismo apropriado a ajudar a sua violência, a cólera será concentrada, enquanto no outro caso ela será expansiva. O corpo não dá mais cólera a quem não a tem, tal como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios estão inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é torto não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vós vedes operarem-se? Dizem então que o homem só permanece vicioso porque o quer ser, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Heinemann, Paris, 1863. A mensagem da semana é do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, o benfeitor Emmanuel. Convém refletir, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de morredora oportunidade. E forçoso é convir que se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto por vezes surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Essa é uma colocação muito interessante hoje. Repararam na primeira leitura da mensagem de Hahnemann. Fala a certa altura num caráter bilioso. O povo dizia frequentemente que a pessoa que é raivosa, que é rancorosa, que discute por tudo e por nada, que berra, que grita, o povo dizia que tem maus fígados. Tem maus fígados. Como se o fígado tivesse alguma culpa da pessoa ser assim. Mas há uma coisa que é real. A pessoa que é assim, que é raivosa, provoca no organismo reações que têm a ver com a descarga de bilis. Então, é um efeito e não uma causa. Quer dizer, a reação que se verifica nos fígados, nos maus fígados, é a consequência daquilo que a pessoa é enquanto espírito, daquilo que a pessoa expressa enquanto espírito. E, portanto, quer dizer, é nessa particular que a gente tem que refletir. Não tomar o efeito pela causa. Por que é que nós somos assim?
Porque é que nós somos alguns pacíficos e outros raivosos, alguns amorosos e outros, enfim, odientos, que dão privilégio sempre à intolerância. Porquê? Se todos nascemos, consoante alguns conceitos que por aí ainda verificam, se nós nascemos, crescemos e morremos e ponto final. Não é? Se nós esquecemos o que Jesus falou a propósito dos espíritos, quem são os espíritos, e nós já temos dito aqui, miudadas vezes, e nós, aqueles que vamos prosseguindo na crença espírita, nós temos alguma culpa nisso, porque nós nem sequer traduzimos à letra, nós repetimos as palavras e depois damos origem a muita coisa esquisita, como é, por exemplo, dizer que a culpa é porque nós estamos desequilibrados psiquicamente, psicologicamente. E vai daí é preciso ir ao psiquiatra, ou ao psicólogo, ou ir ao psicoterapeuta, ou andar nessas coisas esquisitas que a gente, se for bem a fundo pensar nelas, se calhar não temos razão, nós espíritos, não temos razão nenhuma para não termos nessas caminhadas, porque, em verdade, se esqueceu, eu não sei se foi conscientemente ou se foi intencionalmente, se esqueceu que Jesus nunca aplicou a palavra psique, nunca aplicou a palavra psicológico, psiquiátrico, nunca aplicou psicoterapia. Aliás, ao compulsar o original do Evangelho, nós não vamos encontrar lá Kardec ou os espíritos a falar na psique, na psicologia, na psiquiatria, na psico qualquer coisa. Não vamos encontrar isso. Pela simples razão de que a palavra original que Jesus empregou foi espírito. Não foi psique, foi espírito. É claro que para justificar determinadas profissões, como é que se ia fazer, senão criando outra coisa qualquer que está cá dentro, chamada psique. Há mais de 100 anos, o grande poeta Mário Sá Carneiro dizia, num conto que ele escreveu, o sexto sentido. Bom, daí para cá, durante 100 anos, nós continuamos ainda hoje a dizer que são 5 sentidos, não é? Mas ele falava que o tal personagem desse conto tinha uma avaria, tinha uma deformação no órgão do sexto sentido. E este órgão do sexto sentido, dizia ele, estava no meio do cérebro. E ele dizia que esperava que houvesse uma equipa de cientistas um dia que viessem para fazer o transplante desse órgão do sexto sentido. Tirar esse avariado e colocar em condições. Como hoje já sabemos, era impensável nessa época falar no transplante cardíaco, ou no transplante do fígado, no transplante de qualquer outro órgão. Eu acho quase que é uma coisa corriqueira, uma coisa vulgar. Então, esse órgão que está é psique. Esse órgão é psique. Bom, se assim chamam, tudo bem. Mas o que Jesus falou a propósito destes assuntos foi espírito. E os gregos, que eu às vezes digo, enfim, num ar de brincadeira, que se viram gregos para traduzir essa palavra, não é? Colocaram o nome psique. Bem, hoje, se formos ver, por exemplo, em judaico, não é? Na língua judaica, que nós às vezes vemos na televisão falar, é lá aqueles dirigentes, não entendemos nada do que quer dizer. É uma algarviada, não sei nada a ter com o Algarve, mas é uma miscelânea de coisas que a gente não entende. Quer dizer, para dizerem as palavras que a gente diz tão facilmente em português, não é? Inventam uma língua esquisita, que é muito difícil. Para nós, para eles é muito fácil. Porquê é que não se pôs a palavra, como nós pusemos a palavra psique, psiquismo, psicologia, psiquiatria, etc., utilizando a linguagem dos gregos, porquê é que os gregos não utilizaram a linguagem aramaica que Jesus aplicou? Espírito. Porquê é que eles não puseram espírito, espiritologia, espiritografia, qualquer coisa assim? Porque a palavra original é espírito. E porquê é que nós fomos buscar uma palavra que não é original? Se Jesus falou, na tradução ao português, espírito. Porquê é que nós fomos buscar uma palavra que Jesus não empregou, evangelho, quando Jesus aplicou a Boa Nova? Aplicou a Boa Nova. Os gregos traduziram ao grego por evangelho. Evangelion. Nem evangelho, nós fizemos aqui uma modificação e trouxemos a palavra para o nosso idioma. Nasce aí muita da complicação, muita das vezes da perturbação que nos traz ao de cima a ignorância, o desconhecimento. Logo, Jesus falou que o espírito que somos é como o vento.
ninguém sabe de onde vem. Então vem. Só é preciso saber de onde vem. Por enquanto, ele falou naquela época, não podia falar de outra maneira, porque as pessoas não entendiam, não tinham ouvidos de ouvir. O que ele disse foi que o Espírito é como o vento, sopra onde quer. Quer dizer, nós espíritos sopramos. Às vezes não é onde a gente quer, é onde a gente escolhe. Porque nós, de acordo com os nossos erros do passado, com o nosso, chamo-lhe o karma, mas com a nossa lei de ação e reação, lei de causa e efeito, com aquilo que nós fizemos até então, temos que ter um corpo daquela maneira. Nós escolhemos de acordo com a nossa conduta, de acordo com o nosso comportamento. E, portanto, o Espírito sopra onde quis, porque é ali que quis soprar para resgatar os seus erros. Ninguém sabe de onde vem. Então vai. Por nós, graças a Deus, que não sabemos o que éramos, o que fomos. Podemos ir sabendo. Podemos ir sabendo o que fomos ao longo do tempo, na medida em que estivemos preparados para compreender isso. Mas a dádiva divina, para não sermos constrangidos, para não sermos obrigados a ser uma coisa que não se pode ser por medo, tem que ser por consciência, então é-nos permitido não lembrar, para não sermos constrangidos a fazer com medo das consequências. E é tudo aqui que assenta esta realidade. Esta realidade das leituras, que às vezes são incompreensíveis, as leituras das coisas que ficam no estreito limite do nascer fisicamente e do morrer fisicamente, e depois logo se vê. Não é? Alguns até interpretam como, bem, há lá umas cadeiras para as pessoas que fizerem por isso e tal, normalmente aqueles adeptos do mesmo clube, então há lá umas cadeiras vagas, que neste momento já está tudo ocupado, e então esses já vão, são os privilegiados, vão para aquelas cadeiras e tal, e estão ao lado direito e esquerdo de Deus. E os outros esperam pelo fim dos tempos para ser uma ressurreição e serem de alguma forma resgatados no sono eterno. São estas realidades que a gente tem que pensar, por forma a que as coisas sejam definidas exatamente como elas são. Somos espíritos. Trazemos uma carga de erros da nossa conduta passada. Não é da conduta dos outros. Às vezes as pessoas dizem assim, mas não tem culpa nenhuma que o outro fez. Não é o outro. O corpo não é o que preside a realidade. O espírito é o mesmo. Os corpos é que vão variando. Somos nós que erramos, somos nós que trazemos esse suporte. Enquanto nós não percebermos que a mensagem de Jesus é uma mensagem de libertação, continuarmos agarrados àquelas coisas, eu posso fazer o que quiser, que depois logo se vê, eu arranjo uma cunha, um padre amigo, ou até há pessoas que pensam assim, não, o melhor mesmo é mandar um dos filhos para padre, porque temos ali a salvação mesmo à cabeceira da cama. Não adianta nada disto, não. Não vale a pena. Cada um responde por si. Somos espíritos individualizados, respondemos pelos nossos atos. Podemos e devemos ajudar uns aos outros. Claro que podemos e devemos ajudar-nos uns aos outros. Mas a boa nova de Jesus, é uma mensagem libertadora. A boa notícia não é uma má notícia, não. Venho trazer-vos a boa nova. O meu reino não é deste mundo. Olha uma realidade extraordinária. A felicidade não é deste mundo. Vou preparar-vos um lugar. A vida continua. Senhor, mas quando chegares lá, lembra-te dos meus filhos. Sentam à tua direita ou à tua esquerda, como sabem a citação do Evangelho, da mãe dos filhos de Zebedeu. Sentam à tua esquerda ou à tua direita e vejam como é impressionante o ensinamento. Os outros apóstolos pensaram, é agora, então para ela só contam os filhos de nós. E Jesus travou aquele pensamento e disse, não posso. Porque esses lugares estão apresados para quem meu Pai entender. Isto é, para que o bem em nós nos faça produzir a multiplicação e merecer os lugares que cada um deve ocupar. São estas realidades dos ensinamentos da Boa Nova que nós temos que interiorizar. E não temos que continuar nessa história do Evangelho, que é quase parece que é uma coisa obrigatória de saber, mas não praticar. Mas em grego é Evangelho. Tudo bem, pronto, não há perigo nenhum. Já se chegou à conclusão de que para falar na Boa Nova de Jesus, diz Evangelho, pronto, é uma palavra que se convencionou continuar a utilizar. Agora, não adianta nada só falar esta, aquela, ou discutir. Vamos viver. E para viver vamos analisar, compreender, pôr em marcha na nossa vida. Porque só assim nós iremos fazer jus àquilo que Jesus foi ensinando ao longo de toda a sua Boa Nova. Fazer aos outros, visitar os doentes, acreditar. É essa a grande mensagem destas bem-aventuranças.
Eu não queria colocar assim propriamente nenhuma questão, mas queria fazer dois comentários. Um deles tem a ver precisamente com esta leitura, quando nos diz que nós muitas vezes, aquilo também que falava inicialmente, tomamos o efeito por a causa, pomos as culpas às nossas imperfeições para continuarmos a errar. E efetivamente é verdade, muitas das vezes nós temos de dizer é tão difícil, nós ainda somos tão imperfeitos, mas devemos fazer isto, devemos aquilo, mas como somos imperfeitos, acabamos por nos dar aquela desculpa para não fazer. E a outra questão tem a ver também, vou aproveitar aquilo que falou, no sentido em que nós, quando temos raiva e ódio, provocamos libertação de bilis e doença física. Ou seja, nós sabemos que efetivamente todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos acabam por se manterem constantes, se transmitir ao corpo físico através do perispírito em doenças. O que não quer dizer, não é, que eu não preciso de um gastroenterologista para me tratar do problema do fígado que foi causado até pelo espírito. E, portanto, se nós não combatemos a causa, vamos continuar com a doença, mas como estamos na Terra, vamos precisar do médico para tratar da doença que nós próprios causamos. E, portanto, há pouco, quando falava da psique, efetivamente, não quer dizer que pelo facto de eu ter, de ser espírito e ser triste, se eu manter esta tristeza e se ela não for combatida, não é? E efetivamente, com tratamento espiritual, com conhecimento, acaba por transmiti-lo ao corpo físico e baixam os neurotransmissores, eu vou precisar de um psiquiatra. Ou não? Há aqui um pormenor muito interessante. Nós até agora temos tratado, ao longo dos tempos, digamos assim, temos tratado da saúde. E não temos promovido a saúde. Em verdade, todo o Evangelho, toda a Boa Nova de Jesus, é um manancial de conhecimentos para promovermos a saúde, para evitarmos as consequências, para evitarmos criar causas que venham a ter consequências lamentáveis. E nós sabemos, com certeza, que não é tudo espiritual. Quer dizer, a pessoa tem um caroço numa perna, é um espírito. Tem outro caroço noutra perna, é outro espírito. A pessoa tosse 2 vezes, é outro espírito. Mas não é tudo espírito. Isto é um fanatismo que não está de maneira nenhuma Por isso é que eu coloquei a questão, porque às vezes, por exemplo, quando nós falamos muito do espírito, que efetivamente, porque realmente todas as nossas doenças são de origem espiritual, porque nós somos espíritos, somos nós que as causamos, não é? Claro. Mas o que não quer dizer que quando falamos disto estamos a pôr de parte, não é? E a minorizar o valor da medicina da Terra. Nós estamos a falar aqui num aspecto que é promover a saúde. Para evitar consequências, temos que seguir as orientações que Jesus deixou e mudar e transformar. E aí promoveremos a saúde ou faremos uma profilaxia. Quer dizer, cuidaremos de tomar determinadas atitudes que evitem as consequências se não o fizermos. Agora, nós temos consciência de que não é digamos assim, uma prática usual. Quer dizer, hoje nós não vemos por aí fora promover a saúde, não vamos promover nada. Quer dizer, vemos às vezes dizer assim, cuidado, que é preciso ter dinheiro para tratar da saúde. E as pessoas dizem assim, bolas, deixa-me lá beber uns chás ou beber umas coisas porque os medicamentos são caros. Nós temos que aprender a viver e naquilo que a gente sabe, ensinar aos outros, transmitir aos outros esses conhecimentos, por forma a tentar evitar que as doenças surjam. Mas já há pessoas que nascem com a doença. Chamam hereditárias ou congénitas, pois está bem, quer dizer, mas as pessoas não sabem que essas doenças trazem do passado e que às vezes se projetam, através da genética, se projetam no corpo físico, porque são resgates que têm que ser passados. Agora, uma coisa é promovermos a saúde, outra coisa é, ao vermos a saúde alterada, termos a ideia de que é tudo espiritual, tira o espírito, já a passa. Não, quer dizer, nós podemos continuar a promover a saúde, mas quando a saúde está debilitada, está alterada, quando a doença surge, tem que ser tratada. E nesse particular, nós temos que saber que há um corpo que é físico, que há um corpo que é espiritual e que dá suporte, não é? Dá suporte ao espírito. É o modelo organizador biológico, faz a ligação entre o espírito e o corpo. Então, quando é do corpo,
espírito, e às vezes a doença tem origem no espírito, mas instala-se no corpo, o corpo tem que ser tratado. E para isso, com certeza que existe a medicina, que é uma dádiva divina. Se eu estou a falar na medicina, eu estou a falar dos médicos. Quando se fala em engenharia, não se fala dos engenheiros, ou se fala em enfermagem, não se fala dos enfermeiros, porque os seres humanos temos os nossos defeitos, temos as nossas imperfeições, e há bons médicos, há melhores médicos, há piores médicos, ou há menos bons médicos, ou há menos bons enfermeiros. E, portanto, nesse exercício da profissão, há uma variedade muito grande de capacidades. Agora, temos que socorrer-nos daquilo que a medicina física trata. César o que é César, Deus o que é Deus. Se o corpo está doente, tem que ser tratado. E, portanto, nós até não podemos agora dizer assim, não, é tudo espiritual, vou fazer aqui umas rezas, fazer umas novenas, porque isto vai passar. Não é assim. Quer dizer, a pessoa tem uma gripe, o vírus tem que ser combatido. A pessoa tem uma infecção qualquer, tem que ser combatida a infecção. Mas o corpo pode combater a infecção? Pode. Há um exercício de uma medicina, digamos assim, energética, uma medicina homeopática que pode compensar as duas coisas? Existe, pode. Mas, lamentavelmente, não interessa, a nossa evolução é essa. Não é muito aceito hoje a energia, ou melhor, a medicação energizada, não é? A homeopatia ou a naturopatia ainda não é muito aceito. Por interesses instalados, não interessa agora. Agora, que a pessoa deve ir ao médico, deve tratar disso? Deve. Porque há situações que eu vou dar um exemplo. A pessoa tem um tumor absolutamente identificado. Hoje sabemos que, em termos espirituais, se houver trabalho espiritual, esse trabalho espiritual que tem a ver com a ectoplasmia, tem a ver com a doação da energia do ectoplasma, descarrega determinadas energias negativas que produzem a doença. Ora, essa coisa existe de facto, mas também há a necessidade de, complementarmente, o exercício da medicina curativa, não é da medicina preventiva, há complementarmente que também fazer esse tratamento dúplice, esse tratamento paralelo, tratar espiritualmente e tratar fisicamente. Por exemplo, no caso das doenças psiquiátricas, não é? Em que se, instaladas no cérebro, com a redução dos neurotransmissores, portanto isto tem que ser tratado com medicamentos e os médicos respectivos têm que o fazer, mas se não for combatida a causa, que é a parte espiritual, a pessoa toma eternamente medicamentos para os problemas e não vai reduzindo. É evidente. Se a pessoa souber que esses neurotransmissores ou que essas substâncias criadas no cérebro e que normalmente ou produzem depressões down, depressões up, depressões para baixo ou depressões da euforia, isso é tudo fabricado no cérebro. Se há uma deficiência de fabricação dessas serotoninas, das melatoninas, etc., dessas substâncias todas, há que produzir uma medicina que leve o organismo a equilibrar e a produzir. Mas enquanto isso não for possível, porque é um trabalho lento, a medicina curativa, entre aspas, portanto, os antidepressivos, que normalmente incluem substâncias nessa área, das substâncias, embora baseadas noutros animais, é necessário que haja esse tratamento, que deve ser progressivo, e aliás devia até ser, e futuramente será o creio eu, que enquanto a medicina alopática ou a farmacologia for utilizada, e for também utilizada a farmacologia espiritual, a medicação espiritual, à medida que uma vai fazendo o efeito, que substitui o efeito da outra, uma deve ser reduzida e a outra ampliada. Quer dizer, a medicação, por exemplo, alopática, a medicação química, será reduzida na medida em que a medicação espiritual for criando efeitos que neutralizem os efeitos contrários. Agora, o que acontece é que normalmente não é nada feito assim. A pessoa toma 20 comprimidos e toma 20 comprimidos toda a vida. Quando ao tratamento espiritual corresponderá uma redução progressiva do tratamento físico. E é essa colaboração que estará, permita Deus que ela seja brevemente equilibrada e que seja ampliada, mas neste momento temos que viver com essa realidade. A medicina tem que intervir também no processo de tratamento, não é no processo de promoção da saúde, mas é na erradicação da doença. Isso é necessário ter isso. E não vamos agora dizer espírita, não, é tudo espírito, vamos ter a espírito. Não, isso é tudo conversa que se baseia na ignorância das coisas. E nós temos que conhecer a doutrina. Como temos que conhecer o Evangelho? Vamos falar do nosso Evangelho de hoje. Para o nosso equilíbrio no nosso lar, para tranquilizar os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos familiares, é necessário também pôr em marcha a verdade sobre o Evangelho, a realidade sobre o Evangelho. E manda o Evangelho que sejamos solidários também com os nossos irmãos. E, portanto, chegamos a um ponto agora de pormos a nossa energia, o nosso amor, a nossa fraternidade ao serviço daqueles que não a têm, que vivem com
problemas graves, os lares em grandes desequilíbrios. Vamos serenar-nos, pedir a Jesus que o pouco que temos, que é pouco, mas o óbolo da viúva também era muito pouco e Jesus dava-lhe um valor extraordinário. Então vamos colocar a nossa pouca energia. Jesus vai multiplicar seguramente e os seus mensageiros. Pedimos, Senhor, possam levar de nós essa nossa oferta, nossos fluidos, nosso plasma, nosso ectoplasma, para, sei lá, tranquilizar um pouco alguns lares, ou despertar alguns irmãos que estão por trás de muitos desequilíbrios nesses lares de sofrimento. Toma a nossa oferta, Senhor. O cantar é tão bom. Vamos ver como é tão bom. Querem ver? Vamos meditar na mensagem que transporta a canção e vão ver que é mesmo tão bom. É Tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, porque o que vês inimigo é em Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se é orgulho que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar Jesus quem cultiva a humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vês razão atrás, vem ouvir falar Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz,
cantar-te esta nossa oração, sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Chegamos ao final. Muita paz para todos. Acharem bem, continuem o diálogo. Vamos ficar por aqui. Boa noite. Até a próxima semana, se Deus quiser.